Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 5. E vamos ler os versos de 1 a 11. Lucas 5, os versos de 1 a 11. Eu estarei lendo na versão NVI, em função de uma colocação que o texto faz, bem interessante, que queria partilhar com os irmãos. Como eu sou diferente dos irmãos, eu tiro o óculos para enxergar. Meu problema é miopia, eu tenho dificuldade em distância. Proximidade eu não tenho problema de ler letrinhas minúsculas, mas tenho dificuldade com distância. Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles viram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, amados? Irmãos, nós temos alguns ensinos preciosos nesse texto, que na verdade é uma proposta de Jesus. Inclusive até os mandamentos, ainda que mandamentos, é feito em termos de proposta, não imposição. É você que escolhe obedecer ou não. Evidentemente você terá as consequências das suas escolhas. Em obedecendo, com certeza você vai usufruir, curtir as bênçãos da obediência. Em desobedecer, você terá consequências ruins na desobediência. Quando Deus ordena a nós que obedeçamos, é para a glória dele e para o nosso benefício. Deus pensa no melhor para nós. Inclusive, o mandamento não é imposição, é uma proposta. É você que escolhe obedecer ou não. Não é um peso no sentido de que, se não fizer, Deus vai pesar a mão, coisa deste tipo. Pelo contrário. É uma proposta esperando que você, raciocinando, você venha aceitar, praticar, acolher a proposta que é feita. É interessante que o texto, por isso que eu li nesse texto, porque Jesus diz a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos para lançarem as redes para a pesca. Notem, irmãos, que eles haviam pescado a noite inteira. Estavam cansados. Estavam lavando as redes, porque as redes estavam cheias de tudo menos de peixe. Cheias de algas, cheias de pedaços de madeira, quem sabe, mas não de peixes.
E eles estavam cansados, decepcionados, frustrados. Quem sabe é a sua vida. Você está frustrado, decepcionado e cansado. Uma proposta para você, para que haja mudança. É você que aceita ou não, mas é uma proposta. E eles cansados, decepcionados, frustrados, Jesus pensa neles. O texto diz que Jesus está no lago de Genezaré, que é o lago da Galileia. Ele está ali como comprimindo, porque a multidão está sentando, se empurrando Jesus para dentro do mar. Jesus olha os barcos e o particular de Pedro, se afasta um pouquinho, se assenta e começa a ensinar. Jesus é dócil, Jesus é bondoso, Jesus é carinhoso, Jesus não é chato. Você conhece gente chata? Aquilo que não anda de acordo com aquilo que ele estabeleceu já fica azedo. Não é gente assim? Não é gente que a coisa não pode ter um imprevisto, um improviso, que a coisa tem que ser ali, né, de maneira perfeita, naquele perfeccionismo azedo. Conhece gente assim? Eu não estou dizendo que nós devemos ser relaxados na vida, em hipótese nenhuma, mas nem sempre as coisas vão estar 100%, sempre haverá imprevisto. Jesus não tinha dificuldade com isso, irmãos. Ele improvisa um púlpito e começa a ensinar ao povo a palavra de Deus. Jesus era dócil, Jesus era bondoso, Jesus não era amargo quando a coisa nunca saía do jeito que ele havia programado. Ele agia, né, na simplicidade do seu coração, ministrava de maneira sábia, sem nenhum azedume. Nós temos gente chata, irmãos. Pergunta para o irmão que está do lado, você é chato? Se ele falar que não é, ele é chato. Você está entendendo? O chato é aquele que não reconhece que ele é chato. Você está entendendo? Ele não reconhece que ele é, mas ele é chato. É chato. Não, sério, irmãos, nós já recebemos aqui na igreja pastores chatos. Tem gente que a gente recebe aqui que é uma beleza, mas tem gente chata, que é uma beleza no palco. Saiu do palco, é insuportável. Nós recebemos aqui alguns que misericórdia, jeito intragável. Teve um encontro aí no passado que nós fizemos um anúncio, o camarada veio, nossa, e os irmãos depois, para preservar-me, os irmãos não comentaram comigo, falaram depois. Falou, pastor, eu nem falei, porque desde o momento que nós fomos encontrar com ele até chegar aqui, o cara chato. Ele veio fazer uma apresentação e procurou o espaço do artista. Como é que chama o espaço do artista? O camarim. Igreja tem camarim, irmãos? Onde é o camarim? Irmão, tem essa sala aqui. Ele entrou aqui, sala imunda, cheia de poeira. Cadê o espelho? E aí depois conseguiram domar a fera. Ele fez a apresentação no palco. O palco foi jóia. Show de bola, né? Todo mundo ficou impressionado com ele no palco. Mas depois a gente foi combinar, porque a gente deu uma oferta, boa oferta para ele. Ele, profundamente indelicado, começou a contar o dinheiro na minha frente. Irmãos, isso é indelicadeza, irmãos. Você não faz isso, você recebe uma oferta, você checa, você coloca no bolso, vai embora, entendeu? Depois, a hora que você vai depositar, você tem que olhar para o cheque, obviamente, né? Às vezes é a carência tão grande que você fica, não vejo a hora de ver, né? Mas é indelicado você. Ele contou o dinheiro na minha frente e perguntou, e o resto? Qual o resto? Não, eu mandei o material para a igreja, o senhor recebeu? Ah, recebi. Você não leu o e-mail? Eu li, mano. Eu quero o resto agora. Ele queria que a gente vendesse o material com ele antecipadamente. E eu não vendi nada. Eu não sou vendedor, né? Eu falei, não, a gente vende, depois coloca. Não, quero agora. Quero agora. Irmãos, eu sou um cara paciente. Tenho aprendido a ser paciente. É claro que o aprendizado é fácil. Eu tenho uma esposa e 4 filhas. Você já pensou 5 mulheres no shopping? Você tem que ter paciência, irmão. Não tem como. Mulher experimenta 17 pares de sapato, não compra nenhum.
ela pega esse, fala, não quer nenhum, vai embora. O homem não faz isso, o homem já vai direto, quero esse aqui. Já sai em 2 minutos, já sai com par, vai embora. A mulher não, é experimento. Você já pensou? Então você tem que aprender paciência. Então aprendi a ser paciente. E acho que sou paciente, até às vezes passivo também. Mas eu perdi a paciência, irmão. Eu falei, tudo bem, chamei o tesoureiro, na época o Norair, falou, ó, Norair, conversa com o camarada lá. Eu não quero ver a cara desse camarada de jeito nenhum. Tomara que ele se arrependa e a gente se encontre no céu, porque tenho dúvida se ele vai para o céu. Tenho dúvida pelo comportamento, irmãos. Como é que consegue ser chato e tão chato? Se diz que Jesus é o Senhor, Jesus é dócil, meu. Jesus é bondoso. Se Ele vive em mim, essas virtudes têm que ter no teu coração. Pode ser um camarada chato, intragável, exigente, sabe? Jesus não era assim, nunca foi assim. A religiosidade era dessa forma, Jesus não. Jesus improvisa ali um barco e ensina. Com liberdade, com despojado de todas as esquisitices que há no coração do homem. Ele começa a discursar, ensina, e ele tinha algo particular para os seus discípulos. Talvez seja para você, algo particular para você, porque Jesus tem um tratamento todo singular, no sentido de tratar pessoalmente. Ele viu seus discípulos frustrados, pescaram nada a noite inteira, pelo menos 10 a 12 horas de pescaria, olha, esgotou-se, né? Estavam cansados, esgotados, e Jesus olha e vai ministrar ao coração deles. E eu queria chamar a atenção para essa expressão: vá para o lugar mais fundo, vá para o lugar que não é o raso, vá para esses lugares mais profundos. Sai desse negócio onde você já tem controle e você já conhece. Sai dessa rotina de estar aonde você já tem controle. Sai dessa mesmice do comodismo daquilo que você já sabe. Vá para o lugar mais fundo. Vá para as águas mais profundas. Quando os meninos estavam ministrando aqui no Congresso de Jovens, eu estava lendo esse texto. Falou, opa, vou pregar sobre esse negócio. Eu gostei que o pessoal recebeu palma e falou, vou pregar, quem sabe eles batem palma para mim também. Principalmente se a gente terminar cedo. É uma dica de homilética é essa: fale claro para as pessoas entenderem. Fale alto para que as pessoas ouçam. E seja breve para que você seja aplaudido. Talvez seja a grande dificuldade minha, ser breve, né? Então por isso que eu não recebo aplauso, né? A verdade é, irmãos, que eu estava lendo esse texto no período do congresso. Falei, opa, vou trabalhar esse texto também com os irmãos, pensando nesse tema, sobre frutos das profundezas, ou riquezas das profundezas. Há frutos em você obedecer, ou você assimilar, ou você aceitar essa proposta do Senhor, de sair do cômodo, de sair dessas águas rasas, de sair inclusive dessas águas rasas infrutíferas. Quem sabe você está cansado desse negócio, que não tem fruto nenhum. Você pesca, trabalha, não vê fruto, resultados. Jesus te chama a uma nova postura. Eu até corro o risco aqui de alguns resolverem tomar uma posição. Falar, opa, estou indo, pastor. Eu corro o risco, né? De gente boa assumir ou aceitar essa proposta de Jesus e radicalizar. Opa, estou indo, vou para algo mais profundo. Estou querendo conhecer águas que eu não conhecia ainda. Estou querendo ir mais fundo. Chega de estar no raso, chega de estar aí nesse caminho já palmilhado. E olha, primeiro, nós temos 5 possibilidades aí, ou consequências, são frutos. O primeiro fruto são próprios frutos, isso é, a abundância daquilo que Deus vai fazer em você, através de você. E provavelmente, porque a reação de Pedro naquilo que Jesus fez, foi muito mais intenso nele do que o resultado fora dele. Deus quer te usar, mas para que te usar, Ele precisa tratar com você.
E a maior obra não é que Deus vai fazer através de você, é em você. A colheita disso, os frutos disso. Quando você obedece, Deus é um Deus que vai encher a sua rede, meu querido. E vai colocar de tal forma que vai romper-se até. Que você não vai ter condições de segurá-la. Deus é o Deus que faz em abundância. É só a questão de você ouvir e atender. De sair dessa zona de conforto. De fazer tudo da mesma forma, mas não tem dado fruto. Eu queria sugerir a você que você corra o risco de ir mais fundo. Vai para o fundo. Sai do raso. Sai aí desse patamar raso que você tem vivido, experimentado inclusive. Porque Deus, Ele quer que sua rede seja cheia. Cheia. Pedro, na primeira tarrafada, os irmãos que não são pescadores, eu também não sou, mas conheço um pouquinho de tarrafa. Tarrafa é aquela rede que você joga e ela se abre e depois ela fecha dentro da água. Primeira tarrafada que Pedro deu, 3.000 almas, lá em Pentecostes. Segunda tarrafada, 5.000 almas. Quer dizer, a abundância que Deus deu a Pedro e através, trabalhando evidentemente no coração de Pedro. Deus quer que você vá mais fundo, porque Deus quer através de você abençoar muita gente e que você tenha frutos disso, amém ou não? Jesus diz isso, a parábola da videira diz isso, não é? O galho que está ligado a mim produz muito fruto. Deus quer que os galhos da sua vida, meu querido, estejam se dobrando de tanto fruto. De tanto fruto, não só folhas de aparência, que é o que está aí, né? Que é o que, se você é um assíduo de Facebook, toma cuidado com a aparência, porque você vive aquilo que você quer se mostrar, nem é você, é aquilo que você quer se projetar, você é aquilo que você quer mostrar para os outros e as pessoas não sabem quem é você mesmo, né? Se produz tanto que tira uma foto lá, mas quem é essa Raimundo? Não é, não pode ser, não é modelo, não é mesmo, é produção, não é. E a surpresa é quando se vê pessoalmente, se assusta, falou, né? Toma cuidado com esse negócio do faz de conta, de colocar frase e efeito, que pegou lá de um outro, de mostrar sua inteligência que não tem, que é só aparência, né? Das amizades, das 15, 50, eu tenho 200 amigos no Facebook, não tem nenhum. Amigo é ombro, amigo é abraço, amigo é chorar junto, amigo é estar do lado, isso é amigo, né? Eu tenho um amigo, inclusive estava conversando com meu amigo ali, demorei um pouquinho, porque eu estava escrevendo algumas frases, eu acho que não é bem assim, aí se produziu para conversar com um amigo, o que é isso? Mas cuidado com esse negócio de aparência, de mostrar-se, né? Estou falando de frutos de vida, de fruto mesmo, de Deus te usar, de Deus te abençoar, e você saindo dessa zona de conforto e fundo, e profundo. Deus quer, de fato, que sua rede seja cheia de frutos, para a honra e glória dele, amém, irmãos? Olha, frutos. Você foi salvo para quê? Para esquentar banco? Para trazer tristeza? De gente olhar para você e se entristecer? De gente que convive com você fica escandalizado? Não, meu querido. Deus quer que você seja bênção. Deus quer que você tenha frutos. Sai do raso. Vai para o fundo. Toma uma postura de mudança em detalhes da sua caminhada. Você pode me chamar de religioso, de não sei o quê, eu não gosto disso, tudo bem, mas vamos pensar em escola dominical. Você pode estar de manhã, invista na sua vida, irmão. Vá mais fundo. Eu não tenho nada a aprender. Como não?
Como não? Você vai aprender junto com os irmãos, e muito que Deus vai fazer através dos irmãos. Você vai aprender junto com os outros, você vai crescer junto com os outros, você vai ter oportunidade de estar junto com os irmãos. Invista, saia no que depender de você, vai um pouquinho mais fundo, meu querido. Saia dessa zona do comodismo, de nenhum fruto. Cansado, você não está cansado disso não, meu querido? Então, hora de se cansar disso, eu estou cansado disso, de não ter fruto nenhum na minha caminhada. Sai dessa zona de conforto. Jesus chama e faz essa proposta para Pedro: jogue, vamos para o mais fundo. Leva o barquinho e a vida para o mais fundo. Segundo, eu coloquei deslumbramento, que é a ideia de eles ficaram surpreendidos. Acompanhem comigo. O texto diz que eles ficaram perplexos. A ideia de perplexidade é de surpresa, de extasiados. A corrigida e atualizada traz a tradução: o espanto se apoderara dele. E depois a Bíblia de Jerusalém diz assim: o espanto com efeito se apoderara dele e de todos que estavam em sua companhia. Eles foram surpreendidos. Surpresa só vai acontecer se você sair da zona do comodismo e do conforto. Você só vai ver Deus se surpreendendo se você sair disso que você tem vivido até agora. Uma pergunta para você pensar: quanto tempo faz que Deus não te surpreende? Quanto tempo faz que você foi surpreendido por Deus? É possível que isso não tenha acontecido justamente porque é raso. Você está no terreno ali do comodismo. Você está lançando a rede sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, e sem se atentar que o Senhor te chama para você ir para as águas profundas. Aonde você não mapeou ainda, onde você não caminhou ainda, Deus tem surpresas para você. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus tem surpresas para você, irmão. Quando nós falamos que Deus é vivo, é que Deus é um Deus que age, é um Deus que faz, é um Deus que nos surpreende. E você vai ver isso com os homens que caminharam com Deus e como Deus os surpreendia, como Deus agia, usando-os, abençoando-os. E às vezes de maneira no corriqueiro você tem alguns heróis da Bíblia, alguns homens da Bíblia que você não tem milagre nenhum. Você pega o Neemias, não há nenhum milagre no livro de Neemias. Ele é o milagre de Deus. Em 52 dias os muros são construídos. Fazia um século que a coisa estava parada. Deus usou um homem de maneira poderosa, de maneira tremenda. Quanto tempo faz que Deus não te surpreende? Talvez porque você está acomodado, no raso. Deus te chama a ir mais fundo, irmão, a ir para as águas profundas, sair dessa zona de conforto, do controle, e ir além, deixar de fazer do jeito que você tem feito. A tua história tem sido a história de rotina. Sai disso, vá um pouquinho além. Qual o risco de construir uma história diferente? A vida é breve, irmãos. Verdade ou não é, irmãos? A vida é breve, passa rápido. Puxa vida, já pensou a sua vida? Você passou tanta coisa você poderia ter feito e sido. Simplesmente o Senhor te propôs, você não quis. Resolveu fazer a sua carreira, andar do jeito que você quis. Alguém comentou com muita propriedade que aonde está as maiores riquezas não está na conta de Bill Gates, não está nos sheiks lá do Catar. Alguém disse que as maiores riquezas estão nos cemitérios. Sonhos que nunca foram vividos, livros que nunca foram escritos, projetos que só ficou na mente, riquezas
que nunca foram usadas. Você já pensou? Você só tem uma história, irmão. Vale a pena correr o risco, entre aspas, porque é mais do que risco, é fé, é caminhar com o Senhor, de obedecê-lo, de ir um pouquinho mais fundo, sair dessa rotina de uma caminhada infrutífera, sempre fazendo da mesma maneira, religiosamente, mas de uma maneira que não existe fruto. Não é questão de perseverança, é simplesmente uma questão de teimosia, de estar jogando a rede, cansado, sem fruto, mas se acomodando a isso. Deus chamou para frutificar. Deus chamou para frutificar e Ele quer te surpreender. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus quer te surpreender, irmão. A ponto de você ficar acordado no culto, por exemplo. Deus quer te surpreender, você ficar acordadinho no culto. Culto das 17 aqui, ninguém dormiu, irmão. Amém ou não? Nossa, culto das 17, ninguém dormiu. Tem gente dormindo nesse culto, não pode, hein? Se 17 irmãos não dormiram, você não pode dormir nesse. Não, porque 17, solzinho no rosto. Irmão, só essa parte aqui não tinha sol. Os irmãos, depois de comerem, eu perguntei: vocês comeram bem? Sim. Sobremesa? Sim. Você já pensou, solzinho no rosto, pastor pregando? Não, está de cama. Não dormir, irmãos. Eu até, irmãzinha lá no fundo, quando eu estava falando, ela bocejou. Sério? Olha lá. Aí ela disfarçou. Lá atrás estava bocejando. Eu estava falando, já estava bocejando. Hein? Nem. Vocês não podem dormir. Tá bom? Se disciplina, isso é importante para você, irmão. Presta atenção aqui, se disciplina. Está com sono? Não encosta a cabeça no amado. Você vai dormir, irmão. Ô irmã, vai cochilar, com sono você vai dormir. Presta atenção. Esse tempo aqui é precioso, não é por causa de mim. Deus quer falar ao seu coração. A tua atenção é importante. Você que encosta a cabecinha no ombro e chora não, dorme. Não é chorar não, dorme, cochilinho, não faço não, fica acordado. Deus quer te surpreender, amém ou não? Surpresa. Terceiro, esse terceiro é interessante, irmãos, que é quebrantamento. Acompanhem comigo o texto. Pedro fica tão impactado, mas tão impactado com esse milagre, que ele diz ao Senhor a seguinte frase: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Senhor, se ausente de mim, sai de perto que eu sou pecador. Pedro era pescador, irmãos. Ele, quem sabe, lançou a rede, mas naquele questionamento, e a gente sabe como funciona, quando você é um especialista de uma área, e chega alguém que é um leigo, que não conhece nem dá palpite, como você se sente? Verdade ou não é? Né, irmão podólogo? Verdade ou não é? O camarada vem querer, o cara nem sabe o que significa pé. Você tá entendendo? O camarada começou, eu acho que não irrita. Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. E quando Jesus diz a Pedro, Senhor, olha, nós pescamos a noite inteira, significa 12 horas de pescaria. A gente conhece bem esse negócio, a gente sabe como funciona, mas olha, como ele tinha falado, o mestre, ele honrou o nome mestre, que significa mais do que aquele que ensina, é o supervisor, ele sabe o que está falando, ele resolveu obedecer. Mas eu acho que ele deu uma pausa e disse: mas é o Senhor que está falando, eu vou cumprir a tua vontade. Na hora que ele joga a rede, mas não joga com tanta vontade, irmãos, porque Pedro não sabia o que lhe esperava, ele simplesmente obedeceu, mas não aquela disposição de alguém que obedece, entende bem? E aí acontece o milagre, ele fica surpreendido. Isso quebrantou o coração de Pedro a ponto dele falar: Senhor, se afasta de mim. É interessante isso, irmãos. O que deveria promover no nosso coração, quando Deus nos abençoa, não é o orgulho, mas o quebrantamento. Quem é você para Deus te usar? Quem é você para Deus fazer algo através de você?
Quem é você para Deus fazer um milagre a você? Quem é você? Isso deveria promover no nosso coração quebrantamento e não orgulho e arrogância. O que vemos é quando alguém é ousado, ele se acha superior, ele se acha que ele está acima dos outros, ele se acha que está numa posição, porque Deus o está usando, que ele é melhor. Não, isso deveria produzir no nosso coração em quebrantamento. Nós somos pecadores. Quem somos nós para Deus nos usar? Quem é você? Nós somos pecadores e falhos, limitados. Como porventura temos que alimentar nosso coração com arrogância, que deveria acontecer é quebrantamento. Quando Deus te chama para ir mais fundo, é porque Deus quer tratar com você, e o tratamento passa por quebrantamento, mudança, arrependimento, uma nova postura. A cada quebrantamento você levanta renovado, com caráter cada vez mais parecido com o do Senhor. Deus quer transformar a sua vida, isso passa por quebrantamento. Quando Ele te chama, é porque Ele quer tratar com você. Quando Ele diz para você, sai do raso, você não está cansado de fazer da mesma forma, da mesma maneira, não ter fruto nenhum, surpresa nenhuma? Vem para o fundo, eu quero tratar com você, eu quero lapidar o seu coração, eu quero mudar a sua vida. Agora, quando Deus vai usar alguém, Ele trata primeiro com essa pessoa. Grande desafio. Sei que todo mundo que vem à igreja fala: eu quero ser usado por Deus. Todo mundo. Agora a questão é: você quer ser tratado por Deus? Porque Deus só vai te usar se tratar com você. Do jeito que você é, não tem como. Ele precisa trabalhar com você, moldar você. E Ele te chama: vem para o fundo. Vem para o fundo. Eu quero tratar com você. E quando Deus faz o milagre, você não fica orgulhoso, você fica quebrantado. Porque você não é melhor que ninguém. Se Deus está fazendo, é para a honra e glória dEle. Amém, irmãos? Você não é melhor que ninguém. Esse negócio de pessoas que fazem ou agem, depois se colocam num ar de superioridade, principalmente esse modelo eclesiástico de pirâmides, de que você tem o fulano, beltrano e etc. E o cara que está lá em cima, ele gosta disso. Está errado, irmãos. Está errado. Se Deus tem nos abençoado, não tem que produzir em nós orgulho, mas quebrantamento. Quem somos nós para Deus nos usar? Quem é você? Quem é você? Longe de nós arrogância, orgulho, pelo contrário, humildade, sempre, porque a glória é a glória é de quem? É dele, é dele, é dele. E quebrantamento é bênção, tá bom? Te coloca onde você sempre tem que estar, nunca acima, sempre no lugar, sempre numa situação de humildade diante do Senhor. Mas também você tem um crescimento, é que esse crescimento é relacional. Acompanhe comigo. No versículo, quando ele fala, versículo 5, ele diz assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Ele chama o Senhor de mestre, e ele age de acordo com aquilo que ele fala. Isso é lindo em Pedro. Fala mestre e aceita a proposta de Jesus, o ensino de Jesus. Isso é lindo, porque a gente chama Jesus de Senhor, mas a questão de obediência é outra coisa. A gente fala, porque Jesus é mestre, mas nem sempre tem um coração dócil para o aprendizado com Ele. Ele honra, chama mestre, isso é lindo. Mas notem, irmãos, que depois que ele vai para as águas profundas, e aí ele tem essa experiência de um Deus que o surpreende, ele diz assim: afasta-te de mim, versículo 8, Senhor. Isso é, ele passa a ter um relacionamento mais apropriado, no sentido de reconhecer, nesse milagre que Jesus fez, que Ele é Senhor. E Senhor aqui não é título, não é simplesmente um pronome de respeito, é dono,
É reconhecimento que acima dele não existe ninguém. Notem, de mestre a senhor há uma distância. Ele vai para o profundo e tem essa experiência com o Senhor, que até então era mestre, e agora é o Senhor. Deus quer se revelar a você, meu amado, mais profundamente, se você aceitar a proposta de ir mais fundo, sair do raso, da zona de controle, e ir para o fundo, na dependência dEle, e aprender com Ele. Pedro tem essa experiência de crescimento, e aí você vai ver Pedro errando, mas à medida que ele vai errando, e às vezes sendo intempestivo, o Senhor não desiste dele e vai tratando com Pedro, de maneira que Pedro vai crescendo no relacionamento com o Senhor. A partir do momento que ele vai para as águas mais profundas, ele vai crescendo no relacionamento, e isso vai perdurar durante toda a vida de Pedro. Você pega a primeira carta de Pedro, ele se apresenta como Pedro apóstolo. Você pega a segunda carta, Pedro diz assim: Simão Pedro. Simão Pedro é aquela palavra que ele ouviu de Jesus quando Pedro disse que era o tal, que não ia negar Jesus. Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, Simão. No final da vida, Pedro olha para si como Simão. Há um relacionamento que se aprofunda com o Senhor, e o aprendizado de quem é Pedro. Você só vai conhecer a você mesmo à medida que você conhece o Senhor. O teu conhecimento, você só tem conhecimento de quem é você à medida da comunhão com o Senhor. Sem o conhecimento dele, você não conhece a si mesmo. É o conhecimento dele que te possibilita conhecer-se. De maneira, amados, que há um crescimento aqui. Deus te chama, porque Ele te chama para você conhecê-lo mais intimamente, ter comunhão com Ele. O maior presente que nós temos na vida cristã é Deus, amém ou não? É o relacionamento com Ele, esse é o maior presente. Não é o carro, não é a casa, isso tudo tem seu valor temporário, mas passa, irmãos. O relacionamento com Ele e o relacionamento com os outros é para todos sempre. Compartilhei com os irmãos, me impactou bastante quando nós estávamos aqui no velório do pastor Martinho. E nós trabalhamos com a palavra dos amigos. E tinha um pastor amigo, tinha um amigo missionário, tinha um amigo da família, todos eles franquearam, tiveram a palavra aqui, e muitos amigos estiveram aqui do pastor Martinho. A casa dele não veio falar por ele, o carro dele não veio falar por ele, veio os amigos, pessoas. Às vezes se gasta tanto tempo com coisas, deixa as pessoas de lado. Às vezes até usa as pessoas para ter as coisas. Relacionamento, crescimento no relacionamento com Ele, você vai crescer no relacionamento com os outros. A distância dele faz com que tenha a distância também dos outros. Compartilhei isso no dia de ceia, só lembrando aos irmãos. Então há um crescimento relacional aqui, de mestre para Senhor. Esse milagre, essa ida de Pedro ao profundo fez que Pedro tivesse uma visão mais aprimorada, mais íntima de quem era o Senhor. Mas também, irmãos, há um crescimento aqui, um aprofundamento ministerial. Pedro era pescador de peixes. Jesus diz: não, Pedro, não temas. De agora em diante você vai aprender comigo a pescar gente, ser pescadores de homens. Amados irmãos, não há maior honra do que essa, de ser instrumento de Deus para abençoar pessoas, de alguma forma pescar pessoas para o reino, de alguma forma ser instrumento para ser pescadores de homens. Pedro queria ficar distante do Senhor, pelo contrário, disse: não, você não precisa distanciar-se, não. Você vai caminhar comigo e você vai aprender a pescar gente, cuidar de gente, apacentar gente.
Isso não há maior privilégio, honra do que essa. Então Pedro sai de pescador de peixe para a sobrevivência, para ser cuidador de gente para toda a eternidade, para abençoar pessoas para todo sempre. E é lindo aqui, irmãos, é que Pedro, a partir daqui ele deixa tudo. Olha aí o texto, acompanhe comigo aqui, ó. Versículo de número 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram de ser pescadores, para serem pescadores de peixe, para serem pescadores de homens. Deixaram tudo, deixaram as redes. Esse negócio de rede a gente precisa deixar também, viu, irmão? Você que está aí clonado, ligado, conectado, viciado, mas cuidado, há limites para isso. Em alguns países já se torna vício, é chamado de vício essa questão de internet. Você precisa deixar a rede. Tem rede que a gente precisa deixar, aprender a domesticar. Se você quiser uma dica, deixa eu dar uma orientação para você. Lá em Nova York tem uma casa, um spa para cuidar de gente que está viciada. Então lá nos Estados Unidos tem uma grande grande grupo de jovens que estão conectados 20 horas por dia. 20 horas por dia, isso é muito mais que vício, né? E aí os pais preocupados mandaram os filhos para esse spa que não tem Wi-Fi, né? Lá em Minas também não tem Wi-Fi. Lá em Minas só tem o Wi. O Fi não chegou ainda. Pergunta para o menino, não, o Wi faz tempo, mas o Fi ainda não veio não. Lá não tem Wi-Fi. Lá não tem conexão com absolutamente nada. Então vai ter um tratamento para o camarada de fato ser desintoxicado das redes. E aí tem tratamento com psicólogos, sociólogos, médicos, etc, etc, etc. Talvez a única dificuldade, talvez sua, meu irmão, se você está pensando em ir para lá ou mandar alguém, o custo é um pouco salgado. São R$5.000 por dia. E o tratamento geralmente são 60 dias. Daria só em torno de R$300.000, isso aí para você é fichinha. Mas notem, irmãos, quem sabe você está com problema com a rede aí, ó. Em nome de Jesus, ó, dá um basta aí, porque às vezes existe exagero nisso. Tomar cuidado, dormir ali olhando, acorda olhando, vai no banheiro, vai olhando, né? Senta olhando, vai no chuveiro, fica lá, né? Toma cuidado, toma cuidado. Quem sabe Deus quer algo para você, por mais fundo você precisa deixar a rede, literalmente a rede mesmo, não só a rede de pesca, mas a rede também. Amados, o Senhor tem algo para mim e para você, nesses frutos, nessas profundezas. Ele te convida, é uma proposta, é você que aceita. Ele não obrigou Pedro, ele propôs para Pedro: Pedro, vamos para o fundo. E Pedro, ainda que com resistência, ele foi. E Pedro foi surpreendido. Pedro colheu frutos disso. Pedro teve experiência profunda com o Senhor a ponto de ser quebrantado. Ele ficou assim tão impactado, diz o texto que ele se apoderou dele a perplexidade, ele ficou temeroso, ele ficou espantado, e aí ele se quebranta diante do Senhor. Ele tem essa bênção de ter o coração dócil diante do Senhor. O Senhor diz: olha, Pedro, você vai ter o privilégio de ser pescador de gente. Quem sabe Deus quer levantar você para ser pescador de gente, irmão, de ser bênção na vida de outros, de ser instrumento de Deus para a salvação de gente, né? E olha, Deus quer que sua rede seja cheia. Vamos para o fundo. Eu tenho algo para você no fundo. Você quer? Eu tenho algo para você. Eu quero, de alguma forma, fazer algo tremendo no seu coração e sua vida. Vem para o fundo.
É uma boa proposta, porque existe riquezas aí, existem frutos tremendos no fundo. O raso não. Você conhece como é que está. Você sabe que não dá. Tua história, quem sabe? Você vê que não existe fruto nenhum. Está aí. Deus te chama, faz essa proposta para você. É você quem aceita. Ou é você quem rejeita. Não há imposição. Há uma proposta. Agora, vale a pena ouvir o Senhor e atentar e atender a proposta dEle. Deus tem algo tremendo para você, com certeza. Vá para o fundo, sai do raso. Vamos orar.